Crítica textual em defesa da fé cristã. Haverá terremotos em vários lugares. Mateus 24, versículo 7. As profecias cumpridas suplantam o negacionismo bíblico. Nesse texto, especificamente, Jesus previu o aumento dramático de terremotos nos últimos dias, como o início das dores de parto. E temos assistido a isso nos últimos anos. Os gráficos sismográficos dos últimos 100 anos demonstram o aumento massivo de terremotos em frequência, intensidade e grau de destruição. Porém, os céticos argumentam que tremores sempre ocorreram na história da humanidade. No entanto, não paralelos a outros múltiplos sinais descritos no mesmo contexto da profecia, como, por exemplo, o ódio de todas as nações contra o cristianismo, fomes se alastrando por vários países, epidemias se proliferando em vários lugares e o evangelho sendo difundido por todo o planeta. Portanto, a explosão alarmante destes sismos, somado a estes outros eventos escatológicos, marcam o início das dores. Agora pensem por um minuto. Como um humilde carpinteiro da Galiléia sabia disso? Somente a revelação divina explica, mas não a coincidência do acaso. Os terremotos, tanto em quantidade quanto em intensidade, a partir do século XX, têm aumentado. O que estamos vendo nunca havia sido registrado na história. Há conflitos e terremotos em todas as partes do mundo. Vemos que está ficando cada vez mais acentuado, comentou o especialista. Aqui nós temos então os dados da USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos, em todo o mundo, entre as magnitudes de 6 e 8 na escala Richter. Relatório e gráfico sobre o aumento alarmante de tremores de terra em todo o mundo. Não passa um mês sem que tomemos conhecimento de algum terremoto significativo. Isso porque os tremores menores, que também causam extensos danos e muita apreensão, não são sequer noticiados. Estima-se que ocorram a cada ano cerca de 500 mil tremores em todo o globo, havendo quem fale até de 1 milhão de sismos, dos quais 100 mil são percebidos pelas pessoas com seus próprios sentidos, e pelo menos 1.000 causam danos. A Terra está tremendo sem parar, o que nada de bom significa para os seres humanos. Um retrato disso pode ser visto na figura abaixo, montada pelos pesquisadores russos Denis Mitchin e Alex Chulkov, que mostra os terremotos com magnitude superior a 4 na escala Richter, que sacudiram o planeta de janeiro de 1989 a setembro de 1997. Está aqui o gráfico. Um outro gráfico aqui da EQKS, de 1966 a 2010. Olha a diferença no gráfico aqui do aumento massivo dos tremores de terra. Então temos uma comparação de 1900 a 1979, número de terremotos por década, de 1900 a 1909, 141, da década de 1910 a 1919, 154, até aqui, Nos primeiros 40 anos do século XX, de 1900 e 1939, ocorreram 974 terremotos na região. E aqui só no Oriente Médio. Nos 40 anos seguintes, etc, etc. Temos aqui, são dados coletados aqui por equipes de sismólogos. Conclusão. Todos esses eventos catastróficos apontam para a volta de Cristo. São sinais perceptíveis pela humanidade para se voltarem ao Senhor. Ainda que muitos céticos contestem sobre o fato de sempre haver tido tremores em todo o mundo, uma coisa eles não podem negar e contestar. É o fato de que nunca o mundo assistiu tantos terremotos espalhados por todo o mundo, em número de intensidade e destruição e número de vítimas. Porém, foi só nos últimos 60 anos que realmente os tremores começaram a tomar proporções inigualáveis, constantes nunca avaliadas em épocas anteriores.
Agora pensem por um minuto. Como Jesus sabia disso? E ainda mais dentro de um contexto que ele mesmo aponta como o princípio das dores de parto, ou seja, aumentaria na medida que passaria o tempo. Como ele sabia, somente a revelação divina explica, mas não a coincidência do acaso. Crítica textual em defesa da fé cristã. E haverá terremotos em vários lugares. Mateus 24, versículo 7.